Hoje vamos falar sobre as pessoas que decidem atentar contra a própria vida, o suicídio. Para falar sobre esse assunto, nós viemos aqui no consultório do Dr. José Nazar, com a presença da diretora da Escola de Jesus Nazaré, a Escola Municipal, Sandra Silva. Dr. José Nazar, a gente vem acompanhando alguns trabalhos que o senhor tem publicado, inclusive algumas notas em jornais sobre o suicídio. Como que a gente pode imaginar o que se passa na mente de um suicida? Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite da TV Ambiental e é um prazer estar ao lado da senhora Sandra Silva, professora, diretora de uma escola pública, e para trabalhar um tema tão difícil, tão doloroso, mesmo para as pessoas que praticam o ato suicida, ou seja, decidem dar um fim à sua própria vida, acabar com a sua própria vida, e fundamentalmente para as famílias, para a sociedade, para os amigos, para as pessoas que estão no entorno dessa pessoa que vai tomar essa decisão, decisão esta que a gente pode dizer, sem sombra de dúvida, uma decisão insana, obscena, cruel, contra si mesmo e contra o outro, né? Dando fim à própria vida e causando desastres no social, na família, na sociedade, no poder público, no meio ambiente, fundamentalmente nas amizades. E quando isso se dá com crianças, porque tem muito suicídio de crianças, quando isso se dá com crianças e com adolescentes que ainda frequentam um ambiente escolar, isso causa um trauma, um distúrbio, que nós costumamos dizer um rombo no ambiente, causando assim um silêncio de perplexidade entre os coleguinhas, os amigos, os professores, os coordenadores escolares. Eles ficam sem saber o que dizer, o que falar, não é? E surge nesse buraco que é deixado por esse que se foi, muitos fantasmas, muitas situações que são particulares de cada um, mas muitas situações desagradáveis. E muitas vezes surge a necessidade de se chamar um especialista para dialogar, para conversar, e por aí vai. O suicídio ele tem se tornado um problema cada vez maior, um problema de saúde pública. O suicídio ele me faz pensar quase que num vírus que começa a se alastrar, não é, em todas as regiões do mundo, né, umas mais e outras menos. Mas há um crescimento, não é, já constatado estatisticamente, e isso precisa ser pensado, precisa ser questionado, para que nós, profissionais, médicos, psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, educadores, pais, nós precisamos começar a falar sobre o suicídio. Não colocar debaixo do tapete. Não colocar para debaixo. E não dá para esperar mais. Por isso que as associações médicas brasileiras e internacionais compraram a ideia de um pai que perdeu um filho em setembro, no mês de setembro, nos Estados Unidos,
e que criaram o movimento Setembro Amarelo, Sim. que vê a possibilidade, e isso é uma luta, porque não se sabe de antemão, cria elementos a cada vez mais para trabalhar uma possível prevenção do ato suicida. Criam-se debates, diálogos, palestras, e os profissionais das associações psiquiátricas, fundamentalmente, têm realizado esse movimento. No sentido de dizer, olha, isso é possível acontecer com o seu filho, é possível acontecer com a sua escola. Não é? Como vamos nos questionarmos para verificar formas de intervenção, não é? De minimizar os danos, reduzir os danos, ver o que se pode fazer. Certo. É um problema sério que implica todos os setores da sociedade, todos os políticos, os pais, os educadores, os médicos, todos nós estamos implicados nessa questão do suicídio. Porque quando alguém decide colocar um fim à sua própria vida, esse alguém leva um pedacinho de cada um de nós, de cada setor, de cada instituição. Temos um pedaço e que fica sempre um elemento fantasmático em cada um de nós de autoacusação, de fracasso, de ter falhado. Sim. Não só a família, né? Não só a família, a sociedade também. Cada um. Às vezes o jovem, o adulto que decide suicidar-se, ele estava frequentando algum lugar de acolhimento, ele estava sendo medicado por um médico, ele estava em acompanhamento psicológico, seja lá o que for. Todos, de alguma maneira, vão sofrer os impactos de um julgamento de que fracassaram, não é? De se sentirem traídos, de se sentirem roubados com o seu saber, com a sua experiência. E o sujeito, quando vai embora, ele carrega um pedaço de cada um de nós, onde fica um processo de culpabilização. Atualmente está sendo discutido, inclusive, aqui em algumas escolas, né? Sandra participa desse movimento, né? Como diretora da Escola de Jesus de Nazaré, com a preocupação com relação às mutilações. A senhora pode falar um pouquinho sobre isso? Eu estou há mais de 25 anos na educação e, assim, a maior parte desse tempo na escola pública, né? E nós temos identificado agora, assim, de forma crescente, o número de adolescentes que têm se automutilado dentro das escolas. Isso tem surpreendido bastante porque, assim, por exemplo, o ano passado, na escola em que eu trabalho, né, especificamente, nós tivemos um caso, né, de automutilação e automutilação dentro da escola. Isso é que tem nos surpreendido. E esse ano, por exemplo, nós tivemos três adolescentes que se automutilaram dentro do espaço da escola, né? Sim. E isso vem acontecendo não só na escola em que eu trabalho, mas outras escolas também do município. E é o que tem nos movimentado, né, para discutir, como o Dr. Nazar, né, falou, que é extremamente importante, assim, discutir formas de prevenção, discutir como lidar com essa situação, porque de certa forma é uma situação nova para a gente, né, assim, com todas as situações que chegam na escola, todas as fragilidades, né, que acometem essas crianças e adolescentes. Essa é uma situação que a gente não está sabendo lidar com elas, né? Sim. Porque todas as outras de falta de acolhimento, de negligências, muitas vezes que ocorrem, negligências familiares, né? E que a gente observa e que a gente acolhe essas crianças, né?
essa é uma situação que nós não conseguimos entender por que acontece, né? E saber como trabalhar isso. E não sabemos como trabalhar. Porque a automutilação é algo assim, precede, é um grito de socorro, né? Sim. Está pedindo ajuda. É um pedido. Isso. Bem, nós vamos a um rápido intervalo, voltamos já com a nossa entrevista, conversando com o Dr. José Nazar e com a Sandra Silva. Voltamos à entrevista falando sobre o suicídio, conversando com o Dr. José Nazar, psiquiatra e psicanalista, e com a professora, diretora da escola Edna Matos, uma escola municipal de Vitória. Dr. Nazar, a gente falava, a professora Sandra tinha colocado inclusive alguns pontos do que vem acontecendo nas escolas hoje, a automutilação, alguns sinais que podem representar um indício, um processo que leve ao suicídio? Eu sou médico, psiquiatra e psicanalista há 45 anos. Sou membro da Associação Brasileira de Psiquiatria, aqui da Associação Psiquiátrica do Espírito Santo e um dos fundadores da Escola Lacaniana de Psicanálise, tanto do Rio, Vitória, Brasília. E com o passar dos anos, à medida em que essa questão do suicídio vem aumentando, isso a estatística mostra, nós temos nos perguntado, cada um, não é? Se questiona, às vezes em grupo, e o que fazer, porque nós não conseguimos vencer essa batalha. Por que os indicadores são crescentes, vão aumentando cada vez mais? E, paralelamente ao ato consumado, a passagem ao ato, ao suicídio propriamente dito, existe algumas variações, algumas incidências de fazer mal a si mesmo e de uma forma mais acentuada, como essas automutilações, pessoas que se cortam partes do corpo em regiões que podem ser cobertas pelas roupas, né? Fica às escondidas, e isso surge questionamento. O que é essa questão que nós denominamos de suicídio, de automutilações, mas que tem como base, que tem como raiz, que tem como pano de fundo, como um agente causador, como um agente traumático, que nós chamamos de as depressões e as melancolias. As depressões e as melancolias, elas crescem cada vez mais. Em função do tipo de sociedade que vivemos? Em função de como se estruturam as famílias. As famílias precisam cada vez mais serem reinventadas, não é? As famílias precisam cada vez mais de um olhar mais amoroso, mais de diálogo, mais de acolhimento da relação dos pais com os filhos, no intercâmbio constante com as escolas, com a sociedade, porque hoje, cada vez mais, os pais, com supostos argumentos de terem que trabalhar, eles tendem a terceirizar a educação dos filhos para as escolas e responsabilizam as escolas, não é? E as escolas, a cada dia, estão reinventando métodos e meios para trazerem os pais para dentro da escola para discutirem, não é? A falta de diálogo, o diálogo ele nasce da relação dos pais com os filhos desde que eles nascem, desde que a criança está na barriga da mamãe, não é? A mamãe conversa com o bebê lá dentro, não é? O pai conversa, e essa criança por vir, ela
responde ao tom, à voz do pai, à voz da mãe de forma distinta. Já começa a haver uma marcação. E então essa fala, esse diálogo, desde que a criança nasce, isso vai se estabelecendo pontes. As palavras são milagrosas. As palavras têm o poder de criar pontes. Pontes onde cada um pode, de alguma maneira, mesmo que de uma forma camuflada, externar as suas angústias e os seus sofrimentos. Então, as depressões, elas surgem na origem das estruturas familiares, sempre que não há lugar para que um ou outro possa externar o seu desejo, externar aquilo que quer, aquilo que verdadeiramente quer. Porque o que acontece cada vez mais? Uma criança, um adolescente, ele não tem conseguido colocar para fora os seus anseios, não é? A dificuldade de acompanhar, às vezes, os movimentos, os progressos que se impõem pela civilização que vem através das escolas e nas famílias. Quer dizer, elas, às vezes, se sentem com sentimento de fracasso, não é? Esse sentimento de fracasso vai reanimando alguns sentimentos de humilhação. A questão da humilhação dentro das coisas que a gente chama das coisas do inconsciente, que escapa do domínio do pensamento, que escapa do domínio do poder público, dos ensinamentos, da educação, né? Você pode ter uma excelente educação, você pode ter um excelente ambiente familiar, mas se a criança não tem como externar as suas angústias, os seus sofrimentos, isso vai se configurar através do que nós chamamos de uma pulsão de morte. Todos nós temos os movimentos de vida e os movimentos de morte, o desejo de morte. Isso vai se configurar como dores psíquicas que o sujeito, num dado momento, ele precisa extravasar. Sim. Por exemplo, essa é a questão da comunicação que o senhor está colocando. A comunicação da família com a criança com a escola. E das escolas. Né? E aí entra a questão da comunicação digital hoje, né? Que os instrumentos hoje que acabam por isolar, né? essas crianças ainda mais, não acha? A gente tem que se perguntar o seguinte: o que é uma automutilação? O que é um suicídio? O que leva alguém a colocar o fim na sua própria vida? Não é? E, logicamente, que isso acontece num número estatístico, um número maior em classes menos favorecidas, mas também pessoas que nasceram em berço de ouro, pessoas que têm as melhores escolas, melhores educações, família cheia de grana, etc. e tal. O que é essa desgraça? O que é esse negócio que leva alguém a ficar se cortando, não é? A ficar se automutilando, a ficar tomando remédios de forma excessiva, não é? A sair do rumo, a não encontrar uma medida justa para viver. E, doutor Nazar, por exemplo, a gente entende, a gente tem informação que a depressão é um mal do século, né? Sim. Mas por que a gente por que acomete hoje tanto assim aos adolescentes? E eu acho que, por exemplo, a família também não consegue perceber, nós não conseguimos perceber o grau de transtorno que está incluído nessas atitudes, nessa situação. Porque o que a gente tem percebido, por exemplo, né, assim, nesse espaço da educação, é que há um grau de ansiedade muito grande. Então, os transtornos de ansiedade, eles estão presentes, mas muito difícil de ser identificado. Como também os silêncios excessivos. Há o oposto também. Porque essas dores
esses sofrimentos de existir, essas dores da existência, isso que brota desde o início, não é? E que às vezes se configura com um quadro de uma patologia maior, que leva a um desastre horroroso do sujeito, e muitas vezes são pessoas que estão em tratamento. Nós tivemos isso é público, o exemplo de Ana Cristina César, aquela poetisa. Ela se encontrava com tratamento psicoterápico, psicanalítico, se encontrava com tratamento psiquiátrico, e um elemento que existe nesses casos, e quem pode pagar, chama acompanhamento psicológico, com uma pessoa que a acompanhava 24 horas por dia, dentro de casa. E dentro de casa ela encontra um lugar para pular do prédio e praticar o suicídio. Então, o que está na base? É a depressão, é a melancolia. Não é? O que é a depressão e a melancolia? Há correntes da medicina, da ciência, que vai colocar até como distúrbios genéticos. Mas a depressão, ela é sempre quando alguém está com uma patologia do seu desejo. É alguém que não está sabendo o que fazer com o seu desejo. E aí entram as questões da sexualidade, as questões da escolha sexual, de como a sociedade, como os pais acolhem isso tudo. Há questões de angústias que levam o sujeito a paralisias e a um desconforto arrasador. E, por exemplo, quando existem dores psíquicas que o sujeito não vê saída, ele vai e se corta. O jovem faz muito isso. Ele se corta, não é? Corta parte da perna, da coxa, do braço. E isso é um mecanismo interessante, porque isso é um mecanismo que alivia a dor psíquica. Não é? Eu me lembro de uma paciente que falava em suicídio, e uma noite eu não conseguia dormir. E no dia seguinte eu vinha saber que ela tinha essa mania, porque as pessoas escondem, né, de cortar parte da coxa, e isso alivia momentaneamente a dor psíquica, essa dor mortal, porque, veja bem, olha que coisa interessante, o que os profissionais da área descobriram é que uma pessoa, ela quer se ver livre do sofrimento, mas ao mesmo tempo há alguma coisa que se contradiz, porque esse sofrimento também, de uma certa maneira, lhe causa prazer. O sofrimento do ser humano, ele tem aí uma ambivalência, né? Ao mesmo tempo... Se vitimando, né? A vitimização, há pessoas que sobrevivem de vitimização, de posições psíquicas de vitimização. E alguns políticos fazem bom uso disso, não é? Na população, para caçar votos, né? Conquistar votos, etc. Tal. Mas o que é essa história dessa depressão, dessa melancolia, dessa desistência de viver, que o sujeito vai fazer uma loucura, praticar uma insanidade de acabar com a própria vida? Os bons estudos mostram que ninguém quer acabar com a própria vida. Ninguém que suicida, nenhum suicida, isso é uma terminologia ruim, não é? Ninguém quer acabar com a própria vida. É um momento impulsivo, é um momento muito rápido de um desencontro, de um curto-circuito no psiquismo, em que o sujeito quer se ver livre. Ele quer se ver livre dessa angústia, desse sofrimento. Ele não quer acabar com a própria vida. Ninguém quer. Não existe possibilidade lógica que explique isso. Ele quer, naquele momento, se ver livre do seu sofrimento. De extrema... E aí, o que ele faz? Faz uma loucura. Não é? Ele passa ao ato, porque há todo um transtorno momentâneo, impulsivo. Não é? Há uma ebulição das pulsões, das impulsões dentro da vida psíquica do sujeito,
que o leva a praticar esse ato como uma forma de se ver livre dessa dor. Sim. Não é? E dessa dor, nesse momento, supostamente ele acredita que se veria em paz com as figuras que ele internalizou na história familiar. Então você falava agora há pouco da questão das mídias. Há uma tendência do suicídio se tornar um ato mais viral, não é? E que isso possa aumentar a estatística em função da mídia. Assim como as automutilações também, né? Sim. Teve até um site, né, do Baleia Azul, né? Isso. Baleia Azul, Baleia essa Azul. boneca. Era a boneca estimulava japonesa. isso. E você, Almir, me encaminhou um vídeo que eu fiquei 3 dias estudando esse vídeo, do Yongo, o codinome do Vinícius, um menino jovem, lindo, de Porto Alegre, nascido de uma família que leva em conta a possibilidade de uma boa educação, de um bom acolhimento. Isso está tudo na mídia, é público. O pai foi secretário da cultura na cidade de Porto Alegre, a mãe uma psicanalista conhecida, que inclusive foi fazer doutorado com a Elisabeth Rudinesco na França. Então esse filho sabia muito francês, muito inglês e lidava muito com a música. Estão fazendo agora um filme sobre ele, Yon, isso é interessante e fundamental, de que quando nós pensamos em trabalhar essas questões da prevenção, fica quase que uma célula adormecida e que num dado momento aquilo vai se despertando e o sujeito vai realizando em silêncio, numa cumplicidade consigo mesmo, e às vezes ele externa nas redes. Esse Yon, ele praticava, realizava conversas com salas especializadas em orientação de como praticar o suicídio, internacionais, não é? E ele, com 16 anos, deixou músicas lindas, maravilhosas, e com 16 anos ele diz para os pais que vai fazer um churrasco para os amigos, quer dizer, lógico que os pais ficaram felizes. Ora, nosso filho está se comunicando, está se socializando, não é? Interagindo, que bacana, os pais saem, ele pega as churrasqueiras, bota dentro do banheiro, coloca lá o cartaz que vai, aqui é proibido, essas questões de CO2, e começa então a se comunicar online, praticando suicídio com ingestão de gás carbônico e até morrer. E veio o aviso, olha que interessante, o aviso de pedido de ajuda, de socorro. O socorro veio de uma das pessoas amigas da internet que estava participando dessa de Washington, que detectou que o sujeito ia se matar, tenta e consegue um telefone no Brasil, comunica a polícia do Brasil, lá em Porto Alegre, que por sua vez conseguem alguém do edifício, que os pais haviam saído porque o filho estava dando um churrasco. Olha que loucura. Não. E numa das músicas desse menino que vai ao filme, que estão fazendo um filme, é um filme internacional. Porque são músicas lindas, belíssimas. Mas a música que abre o filme está me arrepiando, está me emocionando. Sim. A música que abre é uma música que vai dizer que tudo acaba. Sim. E tudo na vida desse menino acaba em humilhação. Visto do lado de fora, da beleza, da sensibilidade, da inteligência, do brilhantismo. E seria um sucesso, né?
visto do lado de fora. Mas a visão que ele tinha dele mesmo era de alguém humilhado e que precisava levar as últimas consequências. Eu estou sendo um canalha de falar da vida dele, mas eu estou pegando as palavras que estão ali. Ele precisava levar as últimas consequências no nível da morte de alguém que ele introjetou na família, não é? Porque o Freud diz, quando alguém se mata, quando alguém pratica o ato suicida, que Freud já não queria mais saber de suicídio. Ele estava horrorizado quando ele perdia amigos, médicos psicanalistas suicidando. Não é? Veja que não basta conhecimento. O conhecimento não dá conta disso, dessa pulsão, disso que vem do inconsciente. Não é? E esse menino, através do se sentir humilhado e coisas assim, vai e faz ao vivo, porque ele participava de salas da internet onde ensinavam como praticar entre aspas, um bom suicídio. E aí entra uma coisa interessante. Eu participei de uma conferência junto de um membro da Unicef sobre suicídio. Doutor Nazar, você vem dizendo que, assim, que é necessário criar espaços de diálogo para que a criança, adolescente, né, as pessoas tenham um lugar onde possa falar sobre os seus desejos, sobre os seus anseios, né? Esse espaço tem que ser criado. Mas as pessoas, por exemplo, que já atentaram contra a vida, na sua grande maioria, tinham acompanhamento, eram acompanhadas, tinham esse espaço, né, para falar sobre as suas angústias e tudo mais. Então, e mesmo assim atentaram contra a vida. Então, isso significa que tem algo a mais, né, que a gente não consegue entender e não consegue chegar né, para ajudar. Esse algo a mais, Freud, quando ele deixa a medicina, a ciência, e vai inventar a psicanálise, ele inventa a partir desse algo a mais. Esse algo a mais que ele vai nominar como o inconsciente, que é alguma coisa que o sujeito vai constituir ao longo da sua vida, da primeira infância, a partir da história dos avós e dos pais. Vão surgindo marcações na vida inconsciente que o sujeito vai delinear os rumos e o encaminhamento da sua vida desejante a partir desse algo a mais, que ele chamava inconsciente, uma outra cena. Nesse algo a mais, se estabelece algo que é da ordem da singularidade. Não existe duas crianças iguais. Esse é um problema que surge como um desafio para o poder público, para os pais, para os professores e para os profissionais. É essa singularidade. Não existe duas crianças iguais. Não existe duas pessoas iguais. Não existe duas patologias iguais. E aí cada caso é tomado na sua particularidade. E muitas vezes esse sofrimento, às vezes silencioso, não é? Por uma forma depressiva mais para dentro do sujeito, ou externado de forma de ansiedades, angústias, violências, agressividades na escola. Na escola, aquilo que o sujeito quer falar para os pais, quer externar para os pais, né? Quer deslocar para os pais e não consegue, ele na escola. Vejam aquela criança de 11 anos que suicidou em São Paulo com uma arma de fogo. Era filho de um policial municipal, pegou a arma, com 11 anos de idade, pegou a arma, foi para a escola e atirou na professora e depois foi para o banheiro e se matou. Quer dizer, todo mundo interpretou esse fato como a criança tendo suicidado porque atirou na professora. Não, eu escrevi aqui num jornal. Não é nada disso. Era uma criança que queria
e necessitava se suicidar. Ela queria acabar com a própria vida, porque não é a vida dela, ela queria acabar com muitas vidas que ela carregava, muitos sofrimentos. Então, para se matar, ela usou como álibi atirar na professora. Não é? Veja a contundência, veja a sutilidade dessas situações singulares de cada um. Não é? Vejam esses grandes atores de cinema nacional e internacional, cantores proeminentes, pessoas da vida privada, da vida pública, que alcançam sucesso e não suportam sucesso. Freud escreveu Os Arruinados pelo Êxito. Não é? Há pessoas que realizam grandes negócios e em seguida morre de infarto, morre de problema cerebral, tem uma queda, escorrega num lugar. Um chinês agora, do homem mais rico do mundo, foi fazer uma selfie na França, escorregou e caiu. E isso nos leva a um problema muito sério das estatísticas. Porque uma coisa é essa estatística do suicídio em si, não é? Consumado. E outra coisa é a estatística convencional. Convencional. E outra coisa é a estatística, se formos levar em conta, né, de acidentes provocados. Não é? Então, essa criança que vai e dá um tiro na cabeça e se mata, na realidade, ela usa como álibi o tiro na professora. Como esses grandes atores usam como álibi as drogas. Ah, fulano morreu de overdose. Nada disso, não morreu de overdose. Fulano suicidou. Então, doutor Nazato, só tem uma coisa, por exemplo, embora não sejamos médicos, não temos essa, né? Mas na escola, por exemplo, até por lidar com muitas crianças, a gente acaba identificando um pouco cada uma delas. Que eles dão as mensagens. Exatamente. E aí, e mensagem que não consegue dar dentro de casa. É, exatamente isso. E o que a gente faz? Normalmente, a gente dá um encaminhamento para a unidade de saúde, né? Quando a gente identifica que há a possibilidade de algum transtorno. Mas há uma resistência muito grande da família em aceitar a possibilidade de haver porque algum se eles admitem que há um transtorno nos filhos, eles terão que admitir alguma coisa, algum erro, algum sofrimento dentro de cada um deles, do pai e da mãe. Então eles não aceitam, é muito difícil aceitar. É muito difícil. E hoje, na modernidade, se introduz, nós temos as questões das drogas, não é? E as questões da sexualidade, das escolhas sexuais, que, inclusive, o poder público da política andou escorregando, querendo colocar aí, mexer onde não deve. Porque eu acredito, eu trabalho há muitos anos com jovens, com adolescentes, com crianças, com adultos, com pais, com educadores no consultório e eu acredito que há que se deixar que uma criança possa construir o seu caminho, não é? Do viés de como ela vai lidar melhor com a vida. Não é? Os pais, os professores vão acompanhando, não é? Mas dar liberdade para ela escolher a sua sexualidade. Deixar que no devido tempo, no devido momento, normalmente na pós-adolescência, não é? Ou já na adolescência, hoje cada vez mais as coisas começam mais cedo, na puberdade, que ela possa fazer o encaminhamento e dizer o que verdadeiramente ela deseja no nível profissional, não é? Das escolhas profissionais e das escolhas da sexualidade. Isso é fundamental. Eu tenho visto muitas crianças, muitos adolescentes que estão com esse movimento da sexualidade preso na garganta, querendo sair para poder, que é uma coisa muito difícil, muito traumática. A escolha
sexual é uma das coisas mais traumáticas que existem na face da Terra. Não há coisa mais traumática para os pais, para os filhos, para a sociedade, para o poder público. É um trauma, porque o sexo introduz uma verdadeira questão para cada um de nós. O sexo é traumático. Até o ato sexual para gerar um filho é algo traumático. Mas a discussão que se estabeleceu na sociedade é como que isso foi apresentado por um determinado segmento de governo, né? Como um questionamento de uma forma induzida. De querer induzir, de querer tapar a boca do desejo de cada um. Cada um tem um desejo, não importa, você não precisa regrar, você não precisa regrar nada. Isso é loucura, isso é de uma imbecilidade que não tem tamanho. Deixe que cada um possa fazer a sua escolha. Nenhum elemento da sociedade ou da família vai impedir que alguém faça uma escolha. Sim, com certeza. Não há possibilidade, lógico. O sujeito hoje, ainda mais com o advento das redes, não é? Ele encontra caminhos para trilhar essa escolha sexual, profissional. Mesmo que seja oculta, né? Para socialmente oculta. O fundamental é que o sujeito não viva uma vida guardada dentro de si, não é? Você vê pessoas e mais pessoas na sociedade que precisaram, em função da educação de cada um, fazer uma escolha que se adequasse às exigências tradicionais, exigências da sociedade, mas carregou de uma forma adormecida uma escolha mais verdadeira, não é? E a sexualidade, a questão gay, ela vai precisar ser debatida cada vez mais. E debatida onde? Debatida nas escolas, debatida nas famílias, debatida em público, na sociedade. Então entra aquela questão que o senhor coloca, que é de criar espaços, né, de para diálogo, canais de diálogo para que possa... A família, ela está se autoflagelando, ela não faz mais laço com as outras famílias, ela não faz sociedade, ela não conversa. O máximo que existe hoje são redes de WhatsApp de pais em relação a determinados fatores de uma escola, por exemplo, de condução, disso, daquilo. Se enclausura. Mas as famílias não se comunicam mais. As famílias estão cada vez mais com medo. O medo. Os pais hoje cada vez mais educam os filhos com medo. Medo do futuro, até porque... medo de não dar certo, medo de ir para as drogas, medo de ser viado, essas coisas assim. Até porque o protótipo que a sociedade cria de pessoas de sucesso, bem-sucedidas, tem uma aparência sempre alegre, jovial, enfim, né? E sempre atualizado, né? Coisa que as pessoas não conseguem, né? De uma maneira geral. Então, isso talvez dificulte ainda mais as pessoas encontrarem, né? Admitirem que não conseguem chegar a esse modelo. A questão que se coloca desde o início é a abertura no nível de um diálogo. Porque no diálogo o sujeito externa as suas vontades mais primitivas, os seus desejos, não é? Sempre que alguém não consegue querer verdadeiramente aquilo que deseja, ela cai em depressão. Ou ela já está em depressão, ela já está em melancolia. Nós precisamos debater essas questões da sexualidade, essa questão da droga, o que leva alguém a se drogar tão excessivamente, né? Esse desamparo das pessoas se drogando nas ruas. Eu já dei meus depoimentos, eu sou a favor de um trabalho de internações compulsórias de 2, 3 anos, com tratamento psiquiátrico, tratamento
psicológico, seja lá o que for, um acolhimento para a pessoa aprender que é possível uma outra vida. E essa questão da sexualidade, nós não temos como, do lado de fora, vindo de fora das escolas ou dos pais ou da sociedade, educar isso. Isso é de cada um. Cada um vai dizer verdadeiramente aquilo que deseja. Quando o sujeito consegue verdadeiramente dizer aquilo que ele deseja, ele está salvo, ele vai ter uma vida feliz. Feliz entre aspas, porque a vida eu costumo dizer que é difícil, é pedreira, mas nós temos que aprender de alguma maneira a encontrar uma maneira de viver menos pior. Sim. Não é isso? Então, esses impedimentos, essas barreiras que vão surgindo na vida desejante de cada um, aí o sujeito vai encontrar saídas que são disparatadas e às vezes leva ao suicídio. Bem, eu agradeço aí mais uma vez a presença dos dois, né, a disponibilidade, estou dizendo a Sandra, a professora Sandra, e esperamos aí que a gente possa fazer outros debates. Sim, é isso aí.